Bem, galera, trazendo um novo vídeo aqui pro canal pra vocês. Lembram que há muito tempo eu havia feito um Optimus Prime G1? Então, hoje vou estar fazendo o rival dele, Megatron. Sim, um dos melhores vilões já criados na história da ficção, desenho, sei lá, essas coisas. Enfim, para fazer o Megatron aqui, eu vou estar explicando uma coisa. Ele, a cor original, é cinza claro. Porém, como eu não tenho muito cinza claro para fazer não só o corpo, mas também todos os detalhes das partes cinza claro, eu vou estar fazendo ele de cinza escuro com alguns pontos em cinza claro. Por exemplo, o rosto por dentro do capacete dele. E olha, é um dos melhores vilões que eu já vi em série, em desenho, essas coisas assim. Ó, pra fazer o Megatron, a gente tem que. É um tipo de corpo bem específico, vamos dizer. Porque o tronco é tipo um tronco normal, porém as coxas são bem finas, os braços chegam até mais ou menos na cintura, se não até um pouquinho aqui na coxa. É óbvio que depois vai vir mais coisa aqui no braço, então ele vai ficar um pouquinho mais longo. E a perna é só esse tijolão aqui, ok? E a cabeça eu fazer de cinza claro, como eu disse, né? Que aí fica mais fácil de ver os detalhes do rosto. E também dá pra discernir o que é rosto e o que é o capacete dele, que parece que ele usa um balde na cabeça. Enfim, ok? Vamos começar aqui. Primeiramente a perna dele. A perna dele vocês vão ter que pegar uma grande quantia de massinha preta e vão colocar dessa forma aqui abaixo da coxa, ok? Lembrando de deixar a coxa dele reta. Oh, meu Deus. Do nada lembro de coisa engraçada. Tipo, tô aqui parado, barf, coisa engraçada na minha mente. Enfim, agora a gente pega uma ferramenta que possa cortar a massinha. Vou estar usando um bisturi. E vamos fazer um recorte em toda a base do pé dele. Que é para deixar mais reto e a sola do pé dele ter um contato maior com a superfície que ele estiver. Então a gente faz um recorte aqui assim. Comenta aí embaixo, galera, qual é o seu Transformer ou vilão favorito do universo Transformers. Na minha opinião, os que eu acho mais interessante é o Megatron, o Soundwave e o Shockwave. O Shockwave, na minha opinião, o Shockwave e o Soundwave, eles são tipo os mais daorinhas assim. Daí a gente dá uma alisada aqui assim, ó, desse jeito, dessa forma. Ok, só para não ficar com essas rebarbinhas aqui, desse jeito. E comentem também, galera, qual é o modo alternativo do Megatron que vocês mais gostam. Ah, meu, eu vou falar a real. No G1 que ele vira aquela pistolinha para outro robô usar é bem meme assim, é bem zoado. Enfim, agora a gente pega um pouquinho de massinha cinza, claro, e vamos fazer a ponta do pé dele, porque a ponta do pé dele é de uma cor diferente do resto da perna. Ó, a gente pega um pouquinho de massinha aqui, desse jeito. E temos que ir achatando e modelando até ela ficar no formato de um triângulo, ó. Tem que ficar desse jeito de lado e mais ou menos assim de frente, ó. Aí, desse jeito. Eu acho mais da hora as versões do Megatron que ele vira tipo um tanque, um helicóptero, ou até mesmo tipo um veículo cybertroniano. Eu acho muito melhor e mais interessante do que ele virar tipo uma pistolinha e entre outras coisas também que ele já foi adaptado para se transformar. Por um exemplo, tem uma adaptação dele que ele vira uma mão. Nem é brincadeira, ele vira tipo uma mão assim mesmo, ó. Aí, desse jeito, alisa aqui. Aí, dessa forma. Ok. Ó, tem que ficar mais ou menos assim o pezinho dele. Aí a gente adiciona aqui, ó, pra ver se tá ficando certo. Olha, até que ficou legal o pezinho, não ficou, tipo, ficou interessante. Ficou num formato, é desse formato, mas ficou legal, deu certinho. Só tem que recortar o excesso aqui, desse jeito. Dessa forma, ok. Aí vai ficar mais ou menos assim o pezinho dele. Daí então a gente só adiciona aqui na parte da frente dessa forma. Ok? Ele ficou um pouquinho arredondado ali, mas a gente vai dando uma arrumada. Ok?
Pronto, vai ficar mais ou menos dessa forma. Tá, vou ter que retirar para ensinar uma outra parte aqui no pezinho dele, que é a seguinte. Nós vamos fazer um recorte aqui, um aqui e por fim um interligando os outros dois, ó. Desse jeito. Então a gente retira esse excessozinho. Comenta aí embaixo, galera, quais são os seus visuais favoritos dos filmes dos Transformers. Por exemplo, o visual favorito. O que vocês acham mais da hora dentre os visuais do Megatron? Meu Deus, virei um trava-língua. Do Megatron. Aí, saiu agora. Foi legal. Falei bem, falei bonito. Aí a gente dá uma arrumadinha aqui, uma apertadinha para deixar um pouquinho mais cavucadinho, ó. Dessa forma, ok? Aí agora a gente pega um pouquinho da massinha cinza e colocamos dentro desse espacinho. Desse jeito. Eu achei, ó, na minha opinião, os melhores visuais eu vou estar listando, tipo, do 1. O primeiro que eu acho mais da hora é o visual do primeiro filme dos Transformers mesmo. Aquele lá, na minha opinião, é o melhor dos visuais. Em seguida, tem o do lado oculto da Lua, que é aquele lá, o Mendigotron, como muitos falam, é muito da hora, eu acho muito legal, mas é um estilo bem Mad Max. Logo em seguida tem o do Último Cavaleiro, que na minha opinião é legal, só que poderia ser melhor. Aí vem o segundo filme dos Transformers, eu acho da hora porque ele vira um tanque, mas o design dele no modo robô é feio pra caramba, é muito zoado. E o Galvatron, aquela porcaria que nem dá pra chamar de Megatron, nem de Galvatron dá pra chamar, porque é feio pra uma desgrama, rapaz. Não. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó, parte de cima do pezinho dele, ok? Tá, e a gente adiciona aqui de volta, desse jeito, dessa forma. Ok, né, vou ter que dar uma aderida melhor aqui, porque tá querendo recortar. Aí na lateral interna da perna vocês podem deixar de preto mesmo, ou então se vocês quiserem vocês podem estar fazendo em vermelho. O que na minha opinião eu vou fazer aqui em vermelho, mas se você não quiser, tudo bem, não faz muita diferença, até porque é a lateral interna da perna. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega um pouquinho de massinha, cinza escuro, e vamos dar uma alargada na coxa dele, ó. A gente pega um pouco de massinha cinza escuro aqui, damos uma alargada na coxa dele, mas a gente tem que ir adicionando a massinha e deixando num formato meio retangular, assim como a gente fez no Optimus. Cara, esses visuais G1, eles são muito engraçados porque eles são basicamente formas normais, tipo retângulos, quadrados, trapézios e etc. Ou seja, eles é meio simples de fazer, digamos assim. Não são uma forma tão diferentona, assim, tipo um triângulo isósceles. Nem sei se essa bagaça que eu acabei de falar existe. Ó, a gente tem que deixar lisinho, retinho, de todos os ângulos, parecendo mesmo um quadrado. Ó. Aí aqui o braço dele, a gente pega mais ou menos um pouco abaixo do ombro, fazemos um recorte e repuxamos assim a massinha, ó. Desse jeito a gente retira aqui o excesso, porque o bíceps dele a gente vai substituir por massinha vermelha, ok? Aí, e a gente tem que ir fazendo isso ao redor de todo o bíceps dele, ok? Eu vou deixar assim por enquanto, mas é basicamente isso. Então já vou pular logo para fazer a mão dele. A mão dele a gente vai fazer o seguinte: na ponta do braço, a gente vai ter que fazer um buraco, ó, desse jeito. Aí a gente pega alguma coisinha um pouquinho mais alongada e furamos melhor ali o antebraço dele. Ok, desse jeito, ó. Aí agora a gente pega a massinha preta e vamos fazer a mãozinha dele.
A gente basicamente vai achatar a mãozinha dele de todos os ângulos, desse jeito. Vamos puxar uma pontinha aqui, dessa forma, ok? E para fazer os dedos dele, nós fazemos o seguinte, nós puxamos o dedão, aí dessa forma, e dobramos aqui no meio, ok? Aí o resto dos dedos a gente só achata aqui assim, dessa forma, e deixamos reto aqui na parte de cima. Aí a gente faz 3 recortes, ó, dessa forma, que é para fazer a divisão dos dedos. Uma coisa que eu acho muito da hora nas ficções, histórias em quadrinhos, séries e outras coisas, é quando eles apresentam o tema de universos alternativos. Isso eu acho muito da hora e também tem em Transformers. No caso, um dos melhores universos alternativos que tem, ou o único, para ser mais exato, é o Shattered Glass, que é o vidro trincado. Traduzindo o nome fica bem bobo, mas é muito legal a história, porque eles basicamente pegam os Decepticons e os Autobots e inverte os lados. Os Autobots se tornam os vilões e os Decepticons os mocinhos, os que lutam contra o mal. E o Optimus versão maligno é, digamos que ele seria quase tão ruim, se não até pior do que o próprio Megatron. Megatron. Ó. Aí aqui os dedos dele a gente dá uma arredondada, dobramos uma vez, dobramos a segunda vez mais aqui pro final e retiramos o excesso. Aí, dessa forma. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Daí então, com uma ferramenta que é pontinha de silicone, a gente faz levemente um recorte em volta das articulações do dedo, no caso. Ó, desse jeito, deixa eu dar uma focada. Aí, focou legal. Não, a gente faz um recortezinho aqui. Aqui. E aqui. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. Ok, galera, continuando a modelagem do Megatron, como podem ver, eu já fiz toda a outra lateral do corpo dele, com alguns detalhes para deixar para ensinar aqui para vocês. Também fiz a cintura dele, que vocês vão ter que basicamente preencher com massinha preta, e também a parte mais larga do tronco, no caso, que aqui é todo o tórax e as costas dele. Enfim, para fazer os detalhes do braço, que é essas partes mais quadradas, a sunga aqui dele e também o tórax, vocês vão ter que basicamente, e ele fica de pé já, respeita. Vocês vão ter que basicamente ir pegando pedaços de massinha ou então ir empurrando a massinha aos poucos para ir tendo um formato quadrado, ó. Nós vamos ir pegando pedaços assim de massinha. Vamos ter que ir adicionando aos poucos dessa forma. E se vocês podem ir alisando com o dedo ou então com uma ferramenta, no caso eu vou estar usando uma pontinha de silicone. Vamos dar uma alisada aqui assim, ó, desse jeito. Aí em pontos onde fica no mesmo nível, a gente alisa de uma vez, que é para ficar inteiriço logo. Aí a gente alisa aqui, ó. Ó, vamos lá, começando. Em G1, uma coisa que até hoje eu não entendo e não sei qual é o sentido, além do Megatron se transformar numa pistolinha, que é a coisa mais idiota possível, eu até hoje não entendo, porque o canhão dele, sim, eu já fiz o canhão e eu vou ensinar pra vocês, espera um pouquinho. O canhão dele, no modo pistola, vira a mira da pistolinha. Aí no modo robô, vira o canhão dele. Então, tipo, qual é o sentido? Eu não entendi. Não faz muito sentido uma mira virar um canhão. Bom, ele já virar uma pistola já é um bagulho idiota, né? Mas aí o canhão, a mira da pistola que ele virar o canhão é níveis acima. Ó, agora para fazer alguns detalhes aqui da ombreira, a gente vai pegar um quadradinho de massinha. Só que uma das laterais a gente tem que deixar nesse formato. Ei, caiu. A gente tem que deixar nesse formato de rampa, ó. Ok? Aí a gente coloca mais ou menos aqui, ó.
no ombro dele, dessa forma. Pegamos uma ferramenta, vou estar usando um boleador, que é esse aqui tortinho. E vocês vão ter que dar uma alisada na base para dar uma aderida, ó. Desse jeito a gente alisa em volta aqui da base, desse jeito. Enfim, como eu estava dizendo antes, que no caso universos alternativos, em Transformers nós temos isso, que é o Shattered Glass, que na minha opinião é o melhor, se não, eu acho que o único universo alternativo canônico de Transformers. Porque ele basicamente é assim, os Autobots são vilões e os Decepticons são do bem, nesse universo alternativo do Shattered Glass. O que é muito interessante, que aí a gente pode ver que o Optimus, a sorte é ele ser do bem. Porque se ele não tivesse as morais dele, digamos que ele seria pior que o Megatron. Não tô nem zoando, ele seria mesmo pior que o Megatron. Ok? Aí continuando aqui no bíceps dele, lembra que a gente retirou a massinha? Então, a gente vai agora substituir aquela massinha que a gente tirou por massinha vermelha, ó. Deixa eu dar uma dobradinha aqui. Desse jeito a gente coloca ao redor desse jeito. Uma coisa que eu acho da hora é quando o Megatron ele é derrotado pelo Optimus e ele é revivido pelos poderes do Unicron e volta como Galvatron. Isso eu acho bem da hora. Aí a gente dá uma alisadinha aqui, ó. Desse jeito. Dá uma aderida. Uma aderida suave, uma aderida legal, umas apertadinhas para a massinha vermelha ficar mais bem integrada aqui ao corpo. Dá uma alisada aqui porque parecia que tava querendo rachar. Ok, vai ficar basicamente desse jeito. Aí na lateral do ombro dele a gente vai pegar um quadradinho de massinha. Vamos colocar aqui, ó, dessa forma. E vamos fazer um retângulo a partir desse quadradinho, ó. Aí, dessa forma. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. E fazemos dois cortes desse jeito. Aí. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Aí vamos lá, agora fazer o abdômen dele. Para fazer o abdômen, a gente vai pegar um pouquinho de massinha cinza e vamos fazer um quadrado, ou melhor dizer, tentar fazer um quadrado o mais fino possível. Ó, desse jeito, assim, ok. Aí a gente vai colocar aqui, acabou ficando um pouquinho grande demais. Bom, a gente coloca aqui, aí o excesso é só recortar. Ok, desse jeito. Dá uma apertadinha. Ok. Acabei torando um pouquinho a sunga preta dele, mas tudo bem. Aí. Olha, tem um tamanho certinho essa parte aqui do bisturi. Ok. Pronto, vai ficar mais ou menos assim o abdômen. Aí, por algum motivo, o Megatron de G1 ele tem tipo uns detalhes que são tipo uns botões, umas luzinhas. Olha, a gente faz dois furinhos aqui em formato circular com um boleador. E daí então nós pegamos o bisturi e recortamos um retângulo na parte de baixo, ó. Dessa forma. Daí então a gente retira delicadamente dessa forma. Aí a gente vai pegar agora uma bolinha vermelha. Eu não lembro qual é a ordem, de qual lado que é cada cor. Mas eu sei que um botão é azul e o outro é vermelho. Então a gente faz o quê? A gente coloca uma bolinha vermelha de um lado. Como eu não lembro, eu vou colocar, tipo, aleatório. Mas de qualquer jeito eu acho que vai ficar legal. Mas se vocês quiserem, peguem uma imagem no Google para ficar mais bem explicado para vocês. Aí a gente pega uma bolinha azul, coloca no outro desse jeito.
Aí vai ficar mais ou menos assim. Comentem, galera, qual é a melhor versão do Megatron, na opinião de vocês. Na minha opinião, o Megatron de Transformers Prime, ele é o mais legal. Sério, ele é, na minha opinião, o melhor, o mais desenvolvido. E a gente conhece um pouquinho mais de como ele era, né? No caso, que tem uma. Ele originalmente era só um tipo Decepticon, aí depois foi dando um contexto mais pra ele conforme foi passando os anos nas histórias de Transformers. Aí é revelado que ele era um gladiador. Sim, ele era um gladiador, por isso que ele é tão bom em combate. Ó, aí a gente pega uma tirinha de massinha amarela e colocamos dentro do retângulo que a gente fez. Aí dentro a gente recorta o excesso, a gente retira daqui. Pronto, ó. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma. Então a gente dá uma empurradinha, que ali a massinha ficou meio repuxada. Ok, vai ficar mais ou menos assim. E nas laterais, a gente pega alguma coisa nesse formato assim, ó. Fazemos uns risquinhos desse jeito, dessa forma. E depois um corte inteiriço em volta. Desse jeito. Pronto. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. Aí aqui na parte, digamos, da gola da armadura dele, a gente tem que fazer um recorte aqui. Um aqui. Assim. E eu acabei arrancando um pedacinho do ombro dele por acidente. E por fim, um aqui, ó. Alguma coisa mais ou menos assim. Desse jeito. Daí. Dessa forma. É mais ou menos assim. Daí então a gente começa a retirar de forma superficial a massinha dessa parte. Ok, mas por enquanto eu vou deixar assim, depois no corte eu dou uma retirada melhor na massinha. Ah, e na parte de trás da perna dele a gente tem que fazer esse detalhe que eu vou ensinar para vocês agora. Enfim, para fazer aquele detalhe que vocês viram, é basicamente o que? Vocês vão pegar um pouco de massinha cinza, vão achatar bastante e vão deixar em uma forma de retângulo, ó. Desse jeito a gente dobra aqui, dobramos aqui, aí a gente achata aqui e pronto, ó, vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí a ponta de baixo a gente dobra assim e a ponta de cima a gente dobra também, só que em um ângulo diferente, ó, vai ficar mais ou menos assim. Tem que fazer isso nas duas laterais. Aí a gente vai colocar atrás da perna dele e vamos dobrar de modo que essa pontinha fique na lateral externa e na lateral interna da perna. Mais ou menos como tá aqui, ó. Desse jeito, ok? Aí vai ficar assim. Tá, agora vamos partir para um detalhe que ele tem nas costas, que é o cano da pistolinha que ele vira. Para fazer esse cano de arma, a gente basicamente vai fazer uma minhoquinha bem larga e grande de massinha cinza. Aí a gente vai recortar as duas pontas. Em uma das pontas a gente vai pegar uma tirinha de massinha cinza e vamos enrolar em volta desse jeito, lembrando de ficar essa ponta aqui, ó. Essa ponta não, essa cavidade arredondada desse jeito. E vamos pegar um pedacinho, uma bolinha de massinha cinza e vamos modelar na forma de um triângulo e vamos ter que aderir nessa ponta, ok? Aí é só colocar nas costas dele. Eu não vou colocar agora que ele ainda não está terminado. Para fazer uma das melhores armas que ele usa, que é essa bola de demolição aqui feita de Energon, é bem simples, vou até ensinar para vocês. Ó, que é basicamente o quê? Eu vou fazer de uma maneira pequena, tá, galera? Vocês vão pegar um pouco de massinha roxa, pode ser até um roxo um pouco mais vivo do que esse que eu tô usando. Vão fazer uma bolinha dessa forma. Aí, reservando um outro pedaço de massinha, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma minhoquinha desse jeito, ó. Aqui, mais ou menos dessa forma. Ó.
O tamanho pode ser a gosto de vocês. Se vocês quiserem fazer comprido, tudo bem. Se vocês querem fazer um pouco mais curto, beleza. Aí, em uma ponta, a gente vai dar uma achatada desse jeito. Vamos dar uma leve apertadinha aqui na base da corrente, entre muitas aspas. E damos uma afinada aqui, ó. Dessa forma. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Aí aqui nessa parte mais reta, a gente puxa uma pontinha, que é pra gente ter como a gente colocar a bola de demolição, ou então tirar ela e colocar a mão de volta. Aí na ponta, calma aí, faz um pouquinho maior a parte que é a esfera. Aí a gente basicamente tem que aderir dessa forma na outra ponta, bem delicadamente, ó. Ok? Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí os espinhos a gente faz o que? A gente pega bolinhas da massinha roxa, fazemos pequenas coxinhas e aderimos em determinados pontos aqui da Morning Star, a estrela do amanhã, bola de demolição, chame como preferir. Aí vai ficar mais ou menos assim, aí é só completar a esfera com os espinhos e vai ficar mais ou menos dessa forma. Lembrando que isso daqui é bem delicado, pode acabar rachando ou então se partindo a parte que é a cordinha. Ok? Aí fazer o canhão de íons dele, um canhão de fusão. Ah, é, canhão de fusão, se eu não me engano. Enfim, essa parte aqui que é o caixote que fica anexado no braço dele, é simples. Vocês vão pegar um pouco de massinha e vão fazer um quadrado. Ó, vamos fazer um retângulo praticamente, um caixotinho. Ó, a gente alisa aqui e alisamos aqui, ó. Aí alisamos aqui também. E alisamos aqui, ó. Dessa forma. Então a gente dá uma alisada e deixamos a outra lateral arredondada. Aí vai ficar mais ou menos assim. Dessa forma parece que até que eu tô fazendo uma arma secundária inspirada no design daquela ali. Ó. Aí o cano da arma, a gente basicamente faz o que? A gente pega uma minhoquinha de massinha desse jeito e então recortamos as pontas. Aí desse jeito vai ficar mais ou menos assim. Uma coisa que eu acho da hora é as habilidades dos Transformers, que geralmente não são muito apresentadas nos filmes e nas séries. Tipo, um fica invisível, o outro tem técnicas de clonagem, tipo criologramas. Aí a gente adere nessa parte. Na parte que é mais arredondada desse caixote aqui. Ah, não, quase que eu fiz errado. É desse lado. Aí a gente adere mais ou menos assim. Ok? Aí na parte de cima a gente pega uma bolinha e aderimos aqui em cima, ó, desse jeito. Na outra lateral a gente pega só uma minhoquinha assim e colocamos dessa forma e achatamos até ficar parecendo uma lata, uma latinha, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ok? Aí a gente pega um pedaço um pouco maior. Eu acho que eu exagerei um pouco, mas é grande mesmo, que é aquela parte mais larga ali do canhão. E a gente achata uma ponta, ou então recorta para deixar mais reto, faça do jeito que você achar melhor. E caiu. Ah, tá aqui. Pronto, peguei de volta. Aí a outra ponta a gente dá uma achatada assim. Damos uma alisada desse jeito. Que é para fazer esse detalhe, ó. Estão vendo que ele fica um pouquinho mais estreito aqui? Então. Aí. Então vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente coloca aqui na parte de trás. Isso daqui é só uma representação mais simplificada de como vocês vão ter que fazer ali. Porque demora para fazer até aquele que é mais simples. Que é maior e tem o mesmo nível de simplicidade. Aí a gente pega uma tirinha de massinha preta e colocamos em volta desse tamborzinho
que fica entre o corpo do canhão e a parte de trás. Aí tem que ficar mais ou menos assim. E pronto, caiu. Tem que tomar um pouco de cuidado porque a estrutura do canhão tem que ser bem alisada. Você tem que demora porque você tem que alisar, tem que aderir e demora bastante. Mas o canhão em si tem que ficar parecido com isso, ok? Tem que ficar assim olhando de baixo e assim olhando de lado. Ok, galera? Continuando a modelagem aqui do nosso querido Megatron. E bem, o símbolo Decepticon eu vou ficar devendo pra vocês, porque é muito difícil e chato fazer esses recortezinhos aqui do símbolo. Mas é simples, só que é muito chato de fazer. Vocês vão precisar pegar a massinha roxa, vão achatar ela até ela ficar até que bem fina, não ao ponto de rasgar, só de você puxar assim, mas tem que ficar bem fininho. Aí vocês vão recortar na forma do símbolo Decepticon e vão ir desenhando aqui, fazendo cortes nas formas que estão presentes no símbolo, ok? Aí tem que ficar mais ou menos assim, aí é só colocar no peito. E falando aqui no tórax dele, eu acabei errando aqui aquela parte que tem que dar uma cavucada para deixar embaixo o relevo. O recorte tem que ficar desse jeito, ó. Eu tinha feito com um recorte na parte de cima, só que não, tem que ser um retângulo recortado reto. Aí aquele recorte, aquele degrauzinho no meio, tem que ficar na parte de baixo. Deu para entender? Eu acho que deu. Fica atrás, pronto. Dois triângulozinhos, um em cada lado e três risquinhos de cada lado. E agora que eu percebi, esqueci de fazer aqueles recortezinhos. Bom, daqui a pouco eu faço. Enfim, agora vamos passar para a cabeça dele. Eu já deixei ela boa, ela parcialmente pronta porque o rosto é simples. Já ensinei bilhões de vezes aqui a fazer um rosto humanoide. Até porque o rosto humanoide não, né? Um rosto mais humanizado. Porque o rosto do Megatron é basicamente um rosto humano. Só que, tipo, parecendo um diamante lapidado, digamos assim. Tipo, a boca dele vocês vão ter que deixar bem reta. As laterais do rosto vocês vão ter que deixar bem reto também, o mais reto possível. E tem que ficar com essa forma triangular aqui, ó. No que seria as maçãs do rosto dele. Conseguiram entender? Então, aí os olhos dele vocês vão precisar pegar um boleador desse daqui, que é o boleador que é tortinho pro lado. Vão dar uma amassadinha aqui assim, ó, dessa forma. Desse jeito que é só para fazer a cavidade ocular dele. Bom, ocular é meio difícil. A cavidade dos sensores ópticos dele. Porque, de certa forma, não tem como chamar de olho, até porque ele não é orgânico. Não, na verdade, dá pra chamar de olho sim. Ih, rapaz, acho que agora eu me contradizi, eu me autodestruí nessa frase. Bom, comenta aqui embaixo qual seria o mais certo, sensores ópticos ou olho mesmo. Aí os sensores ópticos ficam por dentro do olho. Sei lá, tá meio confuso esse papo. Aí a gente deixa o olho dele meio triangular aqui assim, dessa forma. E o nariz, vocês vão pegar só uma minhoquinha de massinha cinza claro, vão adicionar aqui, vão alisar bem para ficar bem retinho aqui em cima e aqui na ponta também e alisar bastante para ficar bem aderido nas laterais, ok? Então, vamos lá agora começar a fazer o capacete dele. O capacete dele tem um formato bem específico, parece que ele usa um balde na cabeça, é quase como um lance estilo Darth Vader. Ó, a gente primeiramente coloca um triângulozinho de massinha cinza claro aqui na parte de cima da testa dele, bem acima dos olhos mesmo. Aí vai ficar um pouquinho mais para cima. Não, já tava bom. Por que eu fui tentar fazer mais para cima? Ó, vai ficar mais ou menos assim. Aí o capacete dele vocês vão ter que ir adicionando aos poucos massinha cinza escuro até ir pegando o formato. E é um processo muito chato. Mas uma coisa que eu posso dizer. Em cima nós vamos ter que fazer tipo um cilindro. E nas laterais a gente vai ter que pôr uma tirinha. Vou até fazer a tirinha aqui porque a tirinha é simples. Só que é um formato bem diferente o capacete dele. Aliás, o capacete dele muda ao longo
encarnações dele, seja em filmes, séries, mas é sempre um modelo, digamos, um modelo pronto já, que é um formato de balde. Aí a gente faz uma tirinha aqui e essa tirinha a gente coloca em volta da cabeça dele. Não, calma aí mais ou menos aqui e aqui. Aí é só ir preenchendo o resto da cabeça dele para ir ficando no formato do capacete dele. Eu vou dar um pequeno corte porque é um processo muito chato e é muito melhor você pegar uma imagem no Google e seguir mais ou menos ali como que é o processo. Eu vou fazer aqui, quando eu terminar eu explico mais ou menos como que foi a minha representação do processo de modelagem. Ok, galera, finalizado aqui a cabeça do Megatron. E é o processo que eu já tinha falado para vocês. No caso é o seguinte, é uma tirinha de massinha cinza em volta aqui da base da cabeça, no caso. Aí vocês vão colocar mais algumas tirinhas para ir completando a região mais ou menos aqui que fica no mesmo tamanho dos olhos, ó. Vocês vão colocar em toda essa seção aqui. Aí vocês vão aderir dessa forma que fica com essa rampinha aqui, ó. Aderir, mas tipo, tem que deixar um formato meio arredondado, quase arredondado praticamente. Aí aqui na parte de cima vocês vão colocar outra tirinha, mais ou menos quadrada de certa forma, porque a única parte que importa dessa tirinha que vai vir aqui na testa é que tem que ficar nesse aspecto meio pontiagudo, digamos assim. Então, aí é só ir alisando toda a parte de cima da cabeça e ao redor de tudo e pronto, vai ficar um belo balde. Enfim, aí é só colocar agora a cabeça no corpo. Finalmente! Nossa, demorei eu acho que quase uma hora fazendo essa cabeça dele aqui. Só pra não ficar tão solto assim. Pronto. Pronto, finalizado o Megatron, feito com massinha de plastilina. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. E vou mandar uma questão pra vocês. Cadê o Megatron no novo universo dos Transformers? Que aparece... Ele não é nem mencionado no primeiro filme do Bumblebee, como ele também, ao que parece, não vai nem ter alguma participação no Despertar das Feras. Enfim, fica aí a questão pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo e falou, até o próximo. E ele fica em pé e eu tô morrendo de cansaço.